Bom dia, sexto ano, tudo bem? Tá frio por aí? Tá, né? O tempo mudou, deu uma esfriada aí. Bora tirar as blusas de dentro do guarda-roupa. Galerinha, vamos lá? Lembrando vocês que vocês têm, né, até hoje, uma atividade para entregar ou enviar por e-mail, ok? A atividade da aula de sexta-feira precisa ser entregue ou enviada por e-mail até hoje. Combinado? Então, só para lembrar vocês aí. Bora lá, semana passada a gente fez uma revisão aí do conteúdo que eu percebi que vocês ficaram com bastante dificuldade. E hoje nós vamos começar um conteúdo novo, ok? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Nossa aula de hoje tá lá na página 97 e vai até a página 100. Nós vamos falar sobre os múltiplos de um número naturais, ou múltiplos de um número natural. Então, quem são eles? Onde estão? Quem será? Bora juntos a gente ver? Vamos lá, acompanhem comigo vocês aí, o livro de vocês, tá bom? Então, múltiplos de um número natural, eles são obtidos ao multiplicarmos esses números por números naturais. Tia, não entendi, vou explicar. Na verdade, os múltiplos são os resultados das multiplicações da tabuada. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu perguntasse para você, quem são os múltiplos de 4? Os múltiplos de 4 são aqueles que eu encontro na tabuada. 4, 8, 12, 16, 20, 24 e assim por diante. Ok? Então, múltiplos são os resultados das multiplicações, ó, que nós efetuamos aqui dentro de uma tabuada. Então, nada mais é que o resultado da tabuada. Então, bora lá. Aqui eu coloquei a tabuada do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9 e do 10. São as básicas, né? E se eu falasse para você assim, quem são os múltiplos de 7? Quem são os múltiplos de 7? Você me responderia 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 e 70. Ok, você tá vendo aí. Mas, gente, os múltiplos de 7, eles param ali no 70? Não, eles não param. Lembra que eu falei para vocês, a tabuada, ela não vai de 1 a 10. Tem 7 vezes 11, tem 7 vezes 12, 7 vezes 13, 7 vezes 14, 7 vezes 15, 7 vezes 30, 7 vezes 50 e assim por diante. A tabuada, ela é infinita. Então, os múltiplos da tabuada do 7 aí seriam infinitos conforme a sua multiplicação. Então, se eu fizer 7 vezes 11, vezes 12, vezes 13, 7 vezes 90, 7 vezes 900, seriam múltiplos de 7, ok? Então, lembrar que a tabuada, ela não para até o 10. Ela continua, tá? Então, sempre lembrar isso. Se eu perguntar para você assim, quem são os múltiplos de 8? Você teria como me descrever quem são os múltiplos de 8? O que você poderia me colocar aí? Você poderia colocar 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 e infinitos números múltiplos de 8, fora esses 10 que eu acabei de falar. Então, lembrando aí que os múltiplos, eles são infinitos, assim como os números, desde que esse múltiplo ele seja resposta de tipo, 8 vezes algum outro número, tá? Então, os múltiplos são o resultado da multiplicação dentro da tabuada. Ele é o resultado, né, da tabuada. Ok? Chuchu, né, gente? Melzinho aí na chupeta, muito fácil. Lembrando lá, quem vai conseguir fazer a tarefa de hoje vai entender tudo que eu estou falando. Aquele aluno que sabe o básico, né? Que é o principal, a tabuada aí do 2 ao 9. Quem não sabe tabuada do 2 ao 9, o bicho vai pegar e cada vez vai pegar mais ainda. Por isso que eu falo, estudar a tabuada. Gente, tabuada tem que estar dentro da cabeça já. Vocês já estão no 6º ano.
Cada vez mais nós vamos precisar da tabuada. Então, tabuada, tabuada, tabuada. Cola no teto, na parede, na porta, no espelho, em todo lugar. Mas você precisa estudar tabuada. Então, quem são os múltiplos? Os múltiplos são aqueles que serão o resultado da multiplicação. Então, quem são os múltiplos de 8? O resultado das multiplicações que eu fiz. Múltiplo de 9, o resultado das multiplicações que eu fiz. Tem como contar os múltiplos? Não, pois eles são infinitos. A tabuada não para aqui no 10. Tá? Tem muito aluno aí que tem dúvida. Chega no 10, eu não consigo mais fazer. Mas tem o 11, tem o 12. Então, a tabuada não para no 10. Os números são infinitos. Então, assim, a gente também pode efetuar eles aí infinitas vezes, né? Várias vezes aí, na verdade. Ok? O conteúdo de hoje é muito fácil. Exercícios de hoje, página 99. Exercício número 2, onde ele fala assim, o número 32, ele é múltiplo de 8? Você vai falar sim ou não. Se você falar sim, por que ele é múltiplo? Ah, tia, ele é múltiplo. Tá, ele é múltiplo, legal. Mas como você sabe que ele é múltiplo? Ah, porque lá na tabuada do 8, ele é resposta da multiplicação de 8 vezes quem? Não vou falar, tá? Quantos são os múltiplos de 8? Justifique as suas respostas. Os múltiplos de 8 são vários. Por que são vários? Porque os números são infinitos. Então, os múltiplos de 8 também são infinitos. Pedro foi ao consultório e o médico, após alguns exames, entregou uma receita. Nela, o médico escreveu que Pedro deve tomar o comprimido de 8 em 8 horas. Então, se o Pedro tomar o remédio meia-noite, qual será a próxima hora que o Pedro vai ter que tomar? Então, lembra que ele tem que tomar o remédio de 8 em 8. Então, também é muito fácil, a tabuada do 8. Depois, a 5. Escreva os 13 primeiros números naturais que são múltiplos de 11. Então, ele quer saber os primeiros 13 números. Você tem que fazer a tabuada aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Todos esses números aí, vezes 11, que vai dar os múltiplos de 11. O 7, ele dá um calendário e depois ele pergunta lá se os múltiplos de 5 ocorreram no mesmo dia da semana, se sim ou se não. E a B, quantos múltiplos de 2 ocorreram na segunda-feira? Ah, ocorreram 2 múltiplos de 2, tá? Quem são esses múltiplos? Você coloca lá. E aí, a 7, você tem que vir aqui na página 100 para terminar, tá? A página 7, depois a 3. Quantos múltiplos de 3 ocorreram no sábado? Então, você vai ter que ir respondendo conforme isso. Quem são os múltiplos de 3? Quem tem na tabuada do 3, o resultado da tabuada do 3. E depois a 9. Indique o maior número natural com 2 algarismos que seja múltiplo de 7. Então, eu quero um número, o maior múltiplo de 7 com 2 algarismos. Então, você já sabe que não é 70. Então, você vai fazendo. 7 vezes 11, 7 vezes 12, 7 vezes 13, 7 vezes 14, até dar lá um número, né? O maior número múltiplo de 2 algarismos. Quando você fizer, tipo, 7 vezes, vou dar um exemplo aqui, 7 vezes 16, vai dar mais que 2 algarismos. Então, você já sabe que é para baixo. Então, você já sabe que você tem que procurar nos números abaixo, tá? Eu quero aí com 2 só. E quero saber quem é o número. Depois, com 3 algarismos que sejam múltiplos de 7. Então, eu quero o maior número que tenham 3 números e que sejam múltiplos de 7. E depois fala 2 por 5 e 3 por 5. Ok? Esses exercícios, como a aula hoje é segunda-feira, esses exercícios devem ser entregues. Entregues onde? Na secretaria ou enviar por e-mail. Vocês já estão carecas de saber que é alunosbase@gmail.com. Quem for entregar, precisa fazer a caneta. Quem for enviar por e-mail, precisa colocar o nome, porque senão a gente não encontra lá, tá? Então, coloca, para a professora Rafaela e põe o seu nome na atividade. Beleza, gente? Atividade de hoje, a lição de hoje, a aula de hoje super tranquila. Tabuada, gente. Quem são os múltiplos? Resultado das tabuadas. Se você não saber tabuada, precisa estudar, porque senão o bicho vai pegar. Dúvidas? Dúvidas eu estou disponível para vocês
lá no WhatsApp dentro do período de aula. E depois do período de aula, eu te respondo assim que for possível, dentro da minha disponibilidade. Combinado? Então, beijão para vocês. Bora fazer a atividade agora. E quem não fez a atividade de sexta, lembra que vocês têm que entregar hoje. Hoje é a data máxima para essa atividade aí, porque ela tem o peso, junto com as outras atividades que vocês entregaram na segunda-feira, ela tem o peso da atividade mensal. Belezinha? Então, beijo para vocês. A gente se vê quarta-feira. Tchau!